Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre religião. E o tema que eu decidi trazer é um tema que traz muita polêmica, é um debate que, na minha opinião, e vocês vão ver porque já era para ter terminado e, no entanto, perdura até hoje em dois níveis, que eu também vou dizer, que é o tema da predestinação, a doutrina da predestinação. É uma polêmica imensa entre católicos e protestantes. Eu digo que já deveria ter acabado porque a análise que nós vamos fazer vai ser muito clara e lúcida, e a perspectiva histórica já vai dar uma ideia do porquê que isso continua. E uma vez continuando, ela se situa primeiro no campo intelectual dos teólogos, que discutem isso, os católicos tentam refutar, e os protestantes defendem, com argumentos teológicos e históricos. E se situa num campo menor, daqueles entusiastas por teologia, que discutem com duas pedras na mão e ficam xingando os seus irmãos de fé, apenas para parecerem inteligentes, né, que eu chamo de católicos ou protestantes bitolados, né, que por definição não ligam muito para a religião, mas usam apenas Cristo como um instrumento de demonstração de sapiência, o que é uma objetivação do Rei de todas as coisas. Eu fico imaginando eles prestando contas no trono do Altíssimo com esse tipo de comportamento. Mas por que já deveria ter acabado? Veja bem, os católicos argumentam que é muito paradoxal e aporético defender a predestinação na medida em que se aceita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, dado por Deus, seria a nossa liberdade total de escolhas em todos os tipos de campos que o ouvinte pode conceber, ou até que não pode. Isso significa que, dada essa liberdade total e a predestinação, numa definição rápida, seria coisas que nós fazemos e circunstâncias que ocorrem na nossa vida que não são fruto de uma aleatoriedade nem por ocorrência de nossos atos, mas sim por uma decisão divina, uma escolha divina, que na medida que nossa alma chega ao mundo, já está decidido que nós seremos assim ou assado. De posse disso, os protestantes argumentam dizendo que o livre-arbítrio possui também problemas internos aporéticos. No entanto, os católicos antigos defendiam a ideia de predestinação e a ideia de livre-arbítrio. Santo Agostinho é um exemplo muito claro e muito bom para nós utilizarmos em nossa argumentação, pois ainda compreendendo a noção de livre-arbítrio, defendia e mostrava biblicamente o fundamento real da posição que nos faz chegar à ideia de predestinação, mostrando que havia predestinação na Sagrada Escritura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Ora, Santo Agostinho entendia o livre-arbítrio como uma liberdade até a página 2. Então nós tínhamos certa liberdade, mas algumas coisas eram tão precisas, tão coordenadas, que não poderiam ser fruto de obra nossa, mas sim da obra do Senhor. O que significa que era um livre-arbítrio com exceção. Olha, nós somos livres, mas aqui não. Aqui também não e aqui também não. Então era um livre-arbítrio restrito. E a Igreja Católica utilizou desses argumentos em prol do livre-arbítrio e da predestinação contra hereges, no tempo que Agostinho estava vivo, e ele mesmo fazia o serviço, pouco depois que ele morreu, e alguns séculos adiante. No entanto, hoje eles fingem que Agostinho nunca disse isso, simplesmente ignoram essa problemática. O que significa que eles adotaram os argumentos agostinianos apenas por finalidade utilitária. Vamos utilizar isso para segurar os hereges e quando não nos for conveniente, e isso aconteceu quando os protestantes emergiram, nós fingimos que esse debate nunca aconteceu. Mas não é possível tampar a história a todos os olhares. E São Tomás de Aquino, percebendo a dificuldade de compreender um livre-arbítrio total, que só Deus teria, com o nosso livre-arbítrio restrito, propõe uma nova nomenclatura, que seria livre-agência. Portanto, eu tenho uma liberdade, por exemplo, de comprar um telefone ou da Samsung ou da Xiaomi. Eu tenho a liberdade de escolher uma camisa preta ou vermelha para usar no meu aniversário. Mas existem coisas que ocorrem na minha vida que não podem, de modo algum, ser decisão minha, mas sim de Deus. E, independente da minha vontade, eu não consigo resistir a ela. O que significa que aquela circunstância que ele projeta na minha vida vai acontecer e eu vou ter que passar por isso, mesmo que seja uma coisa ruim. Não tem o que se fazer a respeito disso. E
aí com Calvino, né, muito tempo depois, nas Institutos da Religião Cristã, um livro maçante, mas muito interessante, volta essa problemática porque com os fundamentos do Sola Scriptura notou-se então a presença da predestinação. E nós vamos ler. Eu falei que eu não ia ler coisa para vocês, mas esquece que eu falei. Hoje é uma exceção. E ele acabou que identificando a doutrina da predestinação, e quando ele estudou patrística e Agostinho, ele viu isso aí também, e disse, poxa, os católicos defendiam isso aí também. Então tem uma tradicionalidade nessa defesa, embora omitida por bispos, papas, cardeais e tutti quanti. E segue-se no livro do Calvino uma longa demonstração acerca da predestinação e das contradições históricas dentro da interioridade da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, eu julgo ser muito fácil a prova do livre-arbítrio, antes da gente fazer a leitura. E é muito simples. Isso para os cristãos. Eu sei que talvez às vezes venha alguém assistir o vídeo e não é cristão, mas falando diretamente para os cristãos agora. Nós sabemos que Deus é perfeito e consideramos como nosso Pai. De posse disso, entendemos que é impossível Deus mentir, porque isso representaria uma deficiência de sua perfeição e, portanto, uma imperfeição seria. E se Deus não é perfeito, ele não é Deus. Então, nossa crença é vazia. Mas Deus é perfeito. E por ser perfeito, ele é toda a verdade. E significa que ele não mente nunca. Então, se Deus diz para mim que amanhã eu estarei na praça da igreja às 7 horas da noite, amanhã às 7 horas da noite eu estarei na praça da igreja. No entanto, eu tenho um compromisso às 7 horas da noite do outro lado da cidade. O que vai acontecer? Uma outra informação importante para a gente imaginar isso é que eu não quero estar na praça às 7 horas da noite. Eu quero ir para o meu compromisso. Vai ser um compromisso legal. E eu vou relutar contra isso. Eu vou tentar ir para o outro lado. O que vai acontecer se Deus não mente nunca? Às 7 horas da noite, na praça, eu estarei lá. E aí o ouvinte, cristão ou não cristão, pode dizer, pô, mas você quer relutar, e se você tomar a direção para outro lugar? Bom, foi o que aconteceu com o Jonas. Deus mandou ele para Nínive pregar, falou, segue aqui nessa estrada que tu chega lá. Ele falou, não quero. Foi para o caminho oposto, chegou numa praia, foi engolido por um peixe gigante, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Implorou por misericórdia, arrependeu-se da desobediência. E Deus tinha dito, você vai para Nínive pregar. Mas ele não estava em Nínive, ele estava 200 quilômetros de Nínive, dentro de um peixe gigante. E aí, ao Deus ouvir a prece, obrigou o peixe a cuspir Jonas. E Jonas foi voando do litoral e caiu numa cidade. Adivinha qual é a cidade que Jonas caiu? Ele caiu em Nínive. O que a gente percebe aqui? A permanência da decisão divina. Jonas ia para Nínive. Jonas foi para Nínive. O que mudou? A nossa livre agência de escolher o meio de transporte. Jonas poderia ter ido a camelo tranquilamente, numa estrada segura, em linha reta, tomando sua aguinha e relaxando. E chegaria a Nínive para a pregação. No entanto, ele, muito radical, quis ir de outro meio de transporte. E Deus fez ele voando. Do litoral onde ele estava até Nínive dava um pouco, quase 200 quilômetros, nem isso. Eu fico imaginando o desespero de um cara desse, né? Voar e cair no solo e não se machucar. Né? Apesar que a gente acha que seria esborrachado, né? Imagina você caindo assim e ver o solo, sabe? Pô, vou morrer. Então você tem a permanência da decisão divina e a mutação que for o meio de transporte. E é assim com o exemplo que eu dei. Eu posso relutar para não ir na praça, mas de um jeito ou de outro, voando, indo por debaixo da terra, pela água, teletransportando, sei lá, eu vou cair na praça às 7 horas da noite, porque a decisão de Deus é inviolável. De posse disso, eu queria comentar um pouco sobre a percepção dos protestantes acerca do texto e dos católicos antigos, dos patrísticos, porque a Sagrada Escritura tem o seu exemplo. Então, se a gente for em Romanos 9, lá no versículo 6, olha o que a gente encontra. Eu vou tecer comentários acerca disso. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, o que significa que nem todas as pessoas que se arrogam de estar com Deus estão de fato com Deus. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. O que significa que nem todos que estavam junto ao pai Abraão, de fato, estavam com o pai Abraão. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa.
é que são considerados como descendentes de Abraão. O que significa que a promessa de Deus é o que determina os seus escolhidos, e não os seus escolhidos que, agindo de modo cristão, de modo fiel, acabam recebendo o título de eleito. Não é algo meritório. E assim vem o versículo 9. Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz a um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser desejar ter compaixão. Assim, claro está que não depende da nossa vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quiser. Isso era um problema que aviltava contra a sanidade de Moisés. Moisés recebia a ordem de Deus para ir falar sobre as pragas do Egito, e Deus dizia: quando tu chegar lá e você anunciar a praga, o faraó vai querer deixar você sair. E eu vou endurecer o coração dele propositalmente para ele não deixar. E aí Moisés perguntava: pô, mas por que eu vou lá então, se você vai fazer ele ficar rígido contra mim? E Deus responde: porque eu quero mostrar para ele o tanto que eu sou poderoso. Destruí a maior nação da terra na época com um simples toque do meu dedo. E assim continua Paulo: certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas de sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que ele preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, nos próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre os gentios? Como ele diz também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E assim o texto continua com outros exemplos de outros profetas. Mas eu acredito que já ficou claro, porque o Paulo falou com a linguagem mais simples do mundo, de que a promessa de Deus é o que determina a escolha dos seus eleitos, e não os atos dos seus eleitos que determinam o fato de serem eleitos. O que significa que a destinação que recebemos para encontrar-se com Cristo, ou simplesmente relutarmos ferozmente toda a nossa vida ao encontro diante do Pai, não é bem uma decisão exatamente nossa, mas sim uma decisão do próprio Criador. Assim sendo, é algo que encontramos até na carta aos Gálatas, pois antes do mundo ser mundo, ele já sabia quem seria salvo por tua cruz. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.